Não, vocês querem também que a inteligência artificial faça um resumo? Tem isso? Nossa, que Vai, tudo! Eu não sabia que Gente, tinha. nunca mais entrei nesse Ah, negócio. se for, Ela consegue traduzir, que vai fazer um monte de coisa. se for possível, talvez. É porque eu não sabia nem se era possível. Amiga, grava. Já tá gravando aqui. Tá gravando? É isso que eu ia Tá verificar. gravando, tá gravando. Eu acho que esse resumo da IA vai ser bom até. Eu não sabia que tinha essa formação. Ela é muito chatinha, ela entra pedindo para. Mesmo sem você pedir, Luísa, ela já faz isso. Ai, não. A gente queria começar que você falasse um pouquinho sobre você e o seu trabalho. Eu acho que eu não sou muito boa de falar sobre eu, mas sobre o trabalho é bastante. Tem bastante a dizer. Primeiro de tudo, mas vamos falar de mim, tá? Eu sou médica. Esse ano eu faço 50 anos de formada. Nossa! Que incrível! Com licença, rapidinho. Ai, meu Deus. Opa! Melhorou. E eu fiz saúde pública junto com a avó da Luísa. E fiz depois. Você tem muitos campos, você tem política, planejamento de gestão, você tem ciências humanas, epidemiologia, ambiente, trabalho e outros campos. E eu fui para a área de epidemiologia, então eu sou médica epidemiologista, sanitarista. E, por outro lado, eu sempre fui de movimento social. Então, eu fui de movimento estudantil, depois eu fui do movimento sanitário para a reforma sanitária e o SUS acontecer. E aí eu entrei no movimento pela humanização do parto e nascimento e estou nele até hoje. Eu costumo brincar que eu preciso estar sempre em movimento, não posso ficar parada. Está sempre A gente procurando coisas novas, né? Eu e cheguei a pesquisar melhorar o planeta. Uma das coisas que eu me atentei, em termos de sanitarista, eu já estive em diferentes níveis de governo, em diferentes níveis na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, eu sou originalmente de São Paulo, eu fui coordenadora de saúde de uma prefeitura e depois trabalhei no ministério. Nesse meio tempo, eu fiz mestrado, fiz doutorado e depois virei professora da Universidade de Brasília. Brasília, que legal! Eu estou em Brasília. Que legal! Nossa, Brasília. Ah, sua avó também. Outro dia a gente almoçou junto. O ano inteiro falando de Brasília. É de Brasília isso aqui. É da onde? Eu sou de Brasília. Que parte Da onde de Brasília? Perdão, que parte assim? é que ela não tá Piada, mas assim. Perdão, desculpa. Tinha que ser a Anne. Eu da Asa Sul. Hã? Asa Sul. Asa Sul, tá. É lá no comecinho da Asa. Eu já morei na Asa Sul, na 710. Eu morava nas 400. Nas 400. Tá bom. Essa é a maneira de se falar endereço aqui em Brasília. Uma hora ela explica. Ele é outro. Não, São Paulo é uma loucura. São Paulo tá tudo errado. Tá tudo errado. Ai. Você está em São Paulo, então? Estamos todos em São Paulo. A gente estuda no Senac da Lapa, de São Paulo. Ah, legal. Eu acho que... é verdade. Enfim, a gente tá Então, pensando... é verdade. A gente nem chegou a falar direito, né? O nosso trabalho, o PAL, é o projeto do ano letivo, que é uma coisa do Senac técnico. A gente faz técnico de marketing digital. Nosso trabalho desse ano é um site, basicamente. E aí a gente resolveu fazer algo pesquisar mais sobre o assunto de violência obstétrica e racismo obstétrico. Que foi uma parte do que você falou, né? Tipo, mudar uma parte do mundo, que é o que nesse ano tá muito focado nisso. Tipo, se a gente fosse fazer algo, o que a gente conseguiria para fazer para conseguir mudar tal parte?
E aí foi aí que a gente chegou no racismo obstétrico. E também chegou porque tinha vários temas em sala de aula e a gente pegou negritude porque a gente já queria trabalhar com isso. E a gente queria trabalhar também com mulheres, né? Então a gente juntou. A gente Muito juntou, agradável. exatamente. A Então. gente juntou os dois temas que a gente queria em um só. Ainda mais que as mulheres negras são mais afetadas nas classes que acontecem. Então, tipo assim, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para pesquisar sobre. Aí a gente estudando sobre a violência obstétrica, a gente ficou até um pouco, tipo, chocada, mas encantada em como as pessoas também tentam mudar isso, né? Uhum. Então, assim, a gente achou muito interessante. E aí, quando a avó falou que conhecia você, a gente falou, nossa, arrasou. Assim que ela mandou, assim que ela mandou o seu contato de uma outra amiga dela, Gabriela, para falar sobre isso, né? Assim que ela mandou, a gente já foi pesquisar. Eu fico até chocada. A gente ficou muito chocada. Muita responsabilidade. Como é a minha avó, eu esqueço do alcance que ela tem. Então, tipo, que ela conhece pessoas como você, que alcançaram tantas coisas, fizeram tantas coisas tão grandes e importantes assim, aí a gente fica até um pouco chocada. E a gente ficou chocada com você também, né? Tipo, com toda a sua carreira, assim, trajetória que a gente viu. Entraram no meu currículo lá. A gente deu a gente deu um Google, assim, É sério, elas deram um Google. A gente não conseguiu se aprofundar muito, porque o PAL é muito corrido, as aulas em si, porque a gente tem que cuidar do site mesmo, além da parte teórica. Então, foi mais uma pesquisa rápida, assim. Mas o que a gente viu, a gente ficou muito impressionada e encantada com o seu trabalho e com o assunto em si. Tem muito para se falar. Aí tem uma pergunta que é a principal que a gente queria fazer, mas a gente vai deixar ela para o final, porque foi o que os professores falaram. Tem a pergunta que os professores eles falaram. Deixa essa daqui para algum profissional. E a gente pensou, nada melhor do que cada menino. Aí, enfim, a gente tem temos algumas perguntas aqui. Mas eu vou começar falando que, como eu estive no governo, nas diferentes instâncias, uma das coisas que eu descobri é que não existe reconhecimento, mas a maior parte das mudanças acontecem por provocação de ativistas do movimento social, tá? Então, assim, eu estive no Ministério. O Ministério não é um conjunto de gente iluminada que consegue enxergar tudo para que lado que deve ir a política. Se não forem provocados, as coisas não avançam. Claro, tem gente muito esclarecida, tem muita gente com muito boa vontade, mas a minha leitura, o que provoca grandes avanços é o movimento social. É o povo organizado provocando. Então, até por isso que manifestações são tão importantes, né? Uma pena que não tem mais tanto como antigamente, mas o que tem já tá bom até, né? Acho que a gente tem que, a juventude, vocês têm que se mobilizar. A gente tem a nossa geração, no caso, né? Tentam se mobilizar mais na internet, mas não é tão efetivo quanto se mobiliza nas ruas. Tem que ir para a praça. Tem que fazer campanha, tem que fazer eleição. E a campanha de botar medo mesmo, né? De botar pressão. Quando não era proibido, em dia de eleição, eu ia para a porta das escolas onde o povo votava, distribuindo santinho. Você já tem quem votar? Não tem? Porque a gente agora tem que fazer outro trabalho de base, nos locais onde as pessoas se reúnem e propor conversa. E explicar por que é melhor não votar em determinadas pessoas e votar em outras. A minha casa mesmo, a casa da minha mãe, a filha da Agnes, no ano de eleição de presidência, vários deputados e candidatos a deputados e governadores foram lá em casa para essas rodas de conversas, essas rodas de política. Muitas pessoas da minha idade foram lá e se interessaram no assunto e tal. Eu descobri recentemente que a Erika Hilton foi na minha casa em um dessas que eu...
Meu tio estava numa reunião com o Lula. Então, Gente, essas reuniões é legal, porque assim, a gente mais novo, as pessoas, ao mesmo tempo que a gente tem que se movimentar, a gente tem que ir para as ruas, eu sinto que uma geração um pouco mais velha fica meio que tentando tanto proteger a gente para não deixar a gente fazer isso, tanto quanto meio que infantilizar a gente, a nossa geração específica, misturando gerações mais novas e tal, meio que tentam tanto proteger, tanto impedir, porque, vocês são jovens, vocês não sabem de nada, essas coisas, e acaba sendo desmotivador para a gente tentar fazer... Vocês vão saber se vocês não se jogarem. Exatamente. Isso. Tanto que mudou, né? Por exemplo, os jovens não querem mais fazer manifestação, eles estão preocupados com coisas mais bestas do que coisas realmente revolucionárias, né? Olha, esse mundo só vai mudar. O Paulo Freire dizia que as pessoas, são agentes da história. Então, eu me lembro de ter dito isso para um cara há exatamente 30 anos, e ele riu na minha cara. Mas era uma época que as pessoas não acreditavam em si. E eu virei e disse assim, eu acredito que as pessoas são agentes da história, como o Paulo Freire diz. E aí, já que vocês perguntaram, eu me considero uma agente da história. Eu quero fazer a história, eu quero fazer o mundo melhorar. Sim, com certeza. e de certa forma você faz já. Você já fez. Já estou fazendo. Eu estava contabilizando recentemente as boas coisas que a gente conseguiu influenciar, e eu estou tranquila, posso morrer tranquila, que a minha parte eu já fiz, mas eu vou continuar fazendo antes de morrer. Já Saber pensou? que teve uma mudança. Então, já pensou? Você vir para a vida e não conseguir fazer o que você quis? É gratificante saber que você fez. Então, assim, realmente, dá para ir tranquilo. É tipo de um legado, né, que você deixa. Você viveu, você tentou conquistar aquelas coisas, tentou mudar aquelas coisas, então você deixa um bocado de coisa para que outras pessoas também continuem. Um aprendizado que faz as pessoas quererem seguir o caminho. E vejam, vocês são mulheres, vocês são jovens, e eu acho que vocês um dia pretendem, talvez sim, talvez não, engravidar e ter filho. Vocês começarem... Vocês começarem a brigar para melhorar esse cenário desde já, é possível que vocês até se beneficiem. Sim. Colocar um filho nesse mundo no momento que está complicado. Tá difícil. Tanto é que está diminuindo, né? As mulheres não estão querendo mais engravidar. A taxa de natalidade. Mas muitas das mulheres têm medo da violência obstétrica, já que nós estamos dando a volta para chegar aqui. É isso. Exatamente. Né? Porque é muita coisa em jogo, né? Muita coisa. E também hoje está tendo uma desigualdade muito grande. Então, muita gente não tem condições para ter um filho. Então, também tem essa discrepância. Mas muita gente teve filhos sem condições. Também tem esse problema. Tinha gente que tinha 10, 12 filhos. Hoje em dia tem planejamento reprodutivo. Né? Minha avó teve 13 filhos. Então, é isso que eu estou dizendo. E uma senhora que trabalhava para mim quando eu morava em Campinas, ela falou, eu tive 12 filhos, só 5 vingaram. Você tinha alta fecundidade, alta natalidade, mas uma alta mortalidade também. Então, com o progresso, a gente tem isso de que diminuiu a mortalidade infantil, diminuiu a mortalidade na infância, que é até 5 anos, né? Então, a gente tem progressos. Quem diz que não tem, quer enxergar. Não vê a taxa de natalidade, não vê a taxa de mortalidade. E não vê que aumentou a longevidade. Quando eu era criança, minha avó tinha 55 anos e já era velha. Eu deixei a cidade para trás já faz tempo e ainda não estou me sentindo velha. Eu não tenho como é que se diz? Os hábitos de uma velha. Mesmo aposentada,
eu estou fazendo muita coisa. Quando eu digo para as pessoas o que eu fiz, por exemplo, de 20 a 27 de maio, as pessoas dizem assim, mas... E depois eu estava exausta, claro. Mas foi assim, um evento atrás do outro. Sim, Né? E dá desgaste a gente falar em público. sim, com Tem que certeza. preparar. Com Então, certeza. tem que ter toda a preparação, né? Bom, então agora vamos começar. E é a Sara que eu acho que queria fazer uma pergunta. Mas é a pergunta principal. A gente vai, são no total de quantas perguntas? Peraí, Vocês deixa não eu... digam. A gente tem um roteiro aqui de Tudo perguntas. planejado, a gente tentou fazer tudo certinho para quando finalmente chegasse hoje a gente não fazer errado. Temos mais ou menos umas 8 perguntas. Mais ou menos. Podem ser longas, a gente Você pode pode adicionar uma responder do outra. jeito que achar melhor. Não tem que se importar com o tempo, se a pergunta vai ser muito curta ou muito longa. Eu estou tranquila, A gente está numa boa companhia. Eu só vou explicar para vocês, antes de começar, que eu sou péssima fisionomista. Então, se eu encontrar com vocês uma outra vez e eu não lembrar do rosto, vocês dizem assim, olha, é aquela, eu estava junto com a Lumaia, não sei o quê. Eu lembro na hora de tudo que a gente falou, mas eu não associo nomes e rostos. Não. A gente é péssima com isso também. Ok, então podemos começar, né? Manda bala. Ok, a primeira pergunta, ela é bem ampla, assim, que é, na sua opinião, o que você acha que precisa mudar no sistema de saúde, principalmente para que mulheres e mulheres negras tenham um atendimento mais humano, respeitoso e principalmente seguro no momento do parto? Olha, a gente está numa mobilização pela reforma obstétrica. Tem várias respostas para isso que você vocês propuseram. Então, o que seria a reforma obstétrica? É uma mudança de modelo. A gente tem um modelo de assistência que tem excesso de intervenções. Eu não sei se vocês acompanham as taxas de cesárea. A Organização Mundial de Saúde recomenda até 15%, no máximo 20%, tolerando, e em 2024 o Brasil ultrapassou 60%. Nossa! Sim. Fora isso, muitas das intervenções que são feitas nos corpos das mulheres foram introduzidas na prática e viraram rotina, do tipo... Um profissional resolve fazer, ele acha que é bom, ele avisa o outro que vai fazendo. E hoje em dia a gente tem um sistema que avalia as práticas com base na ciência, quais que são efetivamente boas e quais que não são e que deveriam ser abandonadas. Na verdade, a Organização Mundial de Saúde publicou em 1996 um manual que chamava Atenção ao Parto Normal, um guia prático. E lá ele classificava as práticas de atenção ao parto em 4 grupos. Práticas que são benéficas e devem ser estimuladas, grupo A. Grupo B, práticas danosas ou inefetivas que devem ser abandonadas. Grupo C, práticas para as quais nós precisamos de mais pesquisa para saber se vai para o grupo A ou grupo B. E D, práticas para as quais que têm sido usadas de maneira inadequada. Por exemplo, a cesariana, ela é usada fora das indicações, o povo faz demais. E aí, o que a gente tem? A gente tem que tudo que eu aprendi de como cuidar de parto, quando eu fui olhar o grupo B, práticas danosas e inefetivas que devem ser abandonadas, estava lá. E a gente tem uma resistência muito grande ainda de profissionais e de muitas
escolas de ensino, de professores, de adotar práticas baseadas em evidências científicas. Então, uma das queixas das mulheres sobre violência obstétrica é fazer no meu corpo uma coisa que a ciência diz que não é para fazer mais, é uma violência. Sim. Faz sentido para vocês. Ótimo. Então, esta é uma das formas de violência. Então, a gente está propondo uma mudança radical de modelo. Tem um movimento que a gente faz parte, que chama Reforma Obstétrica, que a gente está negociando com o Ministério da Saúde a constituição de um grupo de trabalho para mudar radicalmente. Os modelos internacionais bem-sucedidos mostram que partos que a gente chama de risco habitual ou baixo risco podem ser conduzidos, assistidos pela enfermagem obstétrica ou por obstetrizes. E não precisa de médico. O médico é treinado para intervir. E elas são treinadas para acompanhar e saber esperar o parto. Então, a gente está propondo este modelo que incluiria também doulas. Vocês sabem o que são doulas? O nosso, assim, tipo, uma das primeiras versões do nosso trabalho, que nosso trabalho já passou por várias mudanças, mas uma das nossas primeiras versões era um sistema exatamente de doulas, de serviço de doulas. Então, vocês sabem o que são. Sim. Nosso professor, ele falou que, tipo, no nosso projeto, como a gente também trabalha com marketing, a gente tem que vender ele. Então, ele falou, vocês não podem, obviamente, vender uma doula, que é uma pessoa. Então, a gente teve que reformular pelo menos umas 3 vezes para conseguir chegar onde está agora. Tá. Então, assim, a gente precisa de uma reforma obstétrica que mude o modelo de atenção. O modelo de assistência, atualmente, está centrado na conveniência dos profissionais e das instituições. A gente quer que ele se reoriente para o bem-estar de quem está sendo cuidado, a mulher, o bebê e a família. Então, é uma questão... Então, são várias coisas que entrariam nessa reforma obstétrica. Então, uma das coisas é essa. A outra das coisas, quando você pega um modelo mais humanizado. Então, a primeira coisa é um modelo que seja centrado no bem-estar de quem está sendo assistido, e não nas conveniências do hospital, do profissional, da profissional, seja lá quem for. A outra coisa, você tem uma cultura que a gente vive, e eu acho que vocês já devem ter vivido isso, que é machista, que considera a mulher objeto. E já teve uma vez que eu falei num evento que tinha um médico que já foi presidente da FEBRASGO, da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, em que no final ele virou para mim e disse assim, se a mulher é um objeto, o objeto não sente nada, a gente pode fazer qualquer coisa no corpo dela. Não, ele estava criticando. Ah, tá. Na nossa cultura, se a gente considerar que a mulher é um objeto, pode fazer tudo no corpo dela, porque o objeto não pode reclamar. Então, ele é alguém que teve essa iluminação, que o machismo da nossa sociedade também influencia nessa violência. Né? Eu costumo brincar, inclusive, vocês estão falando de racismo. Então, vamos supor que você tem um ou uma profissional racista. Vocês acham que na hora que ele chega na porta do hospital onde ele vai atender, ele deixa o racismo do lado de fora, ele atende direitinho todo mundo, a hora que ele sai, ele pega o racismo e volta para casa? Não. As pessoas que são machistas, racistas, elas são machistas e racistas e todos capacitistas, etc., em qualquer lugar que elas vão. Elas levam valores, entre aspas, né, delas para onde elas vão.
Então, eu acho que, de certa forma, é até bom a gente estar falando disso, porque quando você começa a falar, você incomoda, e aí as pessoas que estão acomodadas têm que sair da zona de conforto. Sim. Né? Então, é isso mesmo, vamos falar de racismo obstétrico, vamos falar de violência obstétrica, e vamos ver se as coisas mudam, porque o que a gente tem visto? A corporação médica se ressente muito com esse termo violência obstétrica e fica tentando calar ele, que ninguém use mais. E não é assim que vai acabar a violência. A violência só vai acabar quando as pessoas se derem conta de que aquilo que elas sempre fizeram pode ser considerado violência, e aí elas queiram mudar. Então, eu vou dar para vocês um exemplo. Uma vez me pediram, teve uma sindicância num hospital, e me pediram para avaliar um caso de um obstetra. Eu vou resumir a ópera, mas, assim, eu virei e disse assim, aquilo que estão chamando de violência que ele fez não é. Mas, neste caso, eu identifiquei 7 outras violências. Nossa! Sim, não era aquela. Aquela não era. Mas as outras. Então, né? Mas outras eram. E aí eu virei e recomendei que, por exemplo, o médico fizesse um curso de comunicação não violenta. Eu fiz um relatório, não lembro quanto, umas 30 páginas, coisa assim. Foi bem detalhado, né? E diz que quando ele leu, ele virou e disse assim, porque ele já disse que já tinha tido 11 sindicâncias e nunca nenhuma levou a nada. Ele leu e falou que ele achou aquela que tinha sido bem feita, ele agradeceu para a pessoa que coordenou, e virou e disse assim, eu realmente acho que eu preciso mudar o jeito como eu falo as coisas. E aí, depois, a pessoa que coordenou a sindicância veio me dizer que a chefa dele disse assim, o que vocês fizeram com esse cara? Que ele está outra pessoa. Então, Então, às vezes, você tem violência verbal que o profissional nem se dá conta. Sim. Ele fala algumas coisas. No caso, ele tinha dito para essa mulher assim, eu já faço obstetrícia há 15 anos e nunca nenhuma mulher morreu, você não vai ser a primeira. Nossa. Tudo que uma mulher precisa ouvir na hora que ela está parindo, vocês concordam? Né? Já está com tudo na cabeça, mil nervoso, e a pessoa ainda vem falando Então, dessa. a gente pesquisou, eu pesquisei bastante relatos sobre isso, e tinha muito disso, porque o parto da mulher, ou antes do parto e pós-parto, é para ser algo de emoção, né? Tipo, eu vou ter um filho, eu vou ter uma criança, nossa, que... E, tipo, quando eu estava pesquisando, eu estava tendo cada coisa absurda que estragava. E agora dá para entender o porquê algumas mulheres têm depressão pós-parto. Porque as coisas que acontecem durante que ela está tendo esse filho é horrível, é uma coisa assim. Absurda. Aliás, como epidemiologista, a gente publicou com uma orientanda minha um trabalho mostrando que existe uma forte associação entre violência obstétrica e depressão pós-parto. Que é pior se a mulher é negra. Negra quer dizer preta e parda. E sofre negligência ou violência verbal, ou se ela é adolescente e sofre violência por negligência ou violência física. A gente pesquisou e é uma diferença assim, muito gritante. Assim. De milhões mesmo. Tipo, por exemplo, eu vou chutar o número, porque agora eu não lembro direito, mas, por exemplo, de mulheres brancas, ela era 30 mil. Aí, de mulheres negras, já era 60 e pouco. De porcentagem? É uma diferença, é no dobro de mulheres. O triplo.
É uma diferença muito gritante. Brancos, eu acho que era 30% e de pretos era 37%. Não, Não, é 60 e pouco. 60, Era tipo O dobro. bem grande. Acho que chegava Não quase lembro no agora. triplo. A depressão pós-parto ou a violência? Na Violência, A que violência acontece. também. É mais frequente. E você tem vários tipos de violência, né? Uhum. Eu acabei de falar violência por negligência. Sim. Deixar de fazer o que precisa ser feito. Largar a mulher gritando sozinha lá no leito, né? Você tem violência física, amarrar a mulher na cama, subir na barriga dela, fazer ela parir algemada, não deixar ela... Sim, mulher algemada, as presidiárias. Hoje em dia é proibido, tem uma lei que proíbe, mas quando ela era presidiária e ela ia parir no hospital, o pessoal algemava ela na cama. Nossa, deve ser tão... Não, é que eu Ai, não gente, sei, que tristeza. Eu sei, que ela já foi funcionária, só que, gente, ela Gente, tá falindo. a costela tá se abrindo. Então, deveria ter outro tipo de acesso a isso. Por exemplo, tem uma segurança do lado de fora, eu não sei. Mas Do ela lado de tá dentro, parindo o filho dela, algemada. Hoje em dia, que bom que hoje em dia não é mais assim, mas só o fato de já ter sido assim é absurdo. Pois é. Então, tem isso. Então, violência física, violência por negligência, violência psicológica. Se continuar gritando, seu bebê vai nascer surdo. Se você continuar gritando, eu te largo aí para você parir sozinha. Gente, eu pulava para pessoas do médico. Nossa, eu não sei nem... E tem muito isso, né? As grávidas têm muito depoimento que foram muito pressionadas. Então, assim. tipo, tentar acalmar a base da pressão. E não a base do conforto. E depois tem outra coisa, gritar pode ajudar a mulher a parir melhor, né? Não precisa parar. Tem a força no... Violência. força que empurra, assim, né? Essa é a física. Violência verbal, do tipo, na hora de fazer, você não gritou assim, por que está gritando agora? Ai, gente. Nossa, Gente, mas é um... Cada coisa. Assim, que a mulher tem que escutar, né? Realmente. E veja, às vezes, o profissional nem se dá conta. A gente tem uma ativista que fez o mestrado dela e ela ficou na sala de parto gravando. E aí ela chegou depois e falou para a pediatra, mas você não devia ter dito aquilo. Ah, mas eu não disse. Aí ela mostrou a gravação. A pediatra virava e dizia assim, faz força, senão você vai matar o seu bebê. Gente, O problema estava na cabeça da pediatra. E ela não percebeu que ela estava projetando para cima da mulher. Deus, imagina, você tá ali, com seu um monte de osso quebrando, você já em desespero, a médica vem falar isso. né? Não precisa ser desespero, gente. Tem partos muito bonitos. Sim. Tranquilo. Tem uns que, tipo, você fica, nossa, realmente tem como parir assim, gente? Tem partos que são maravilhosos, mas isso é quando você respeita a mulher, respeita o tempo dela, respeita o tempo do neném. Sim. O clima, quando o bebê nasce, dá uma alegria tão grande que tem um colega nosso que chamou de sagrado este momento, porque é um negócio transcendental, é lindo de viver, sabe? Ser humano. E o parto pode ser assim. E é isso que a gente quer mudar. Parto humanizado, a palavra básica é respeito. Respeitar a mulher, respeitar o tempo do trabalho de parto, respeitar o bebê, respeitar a família, respeitar a cultura dela. Sabe, criar um ambiente de amorosidade e respeito. E aí, quando acontece desse jeito, fica muito mais... fica uma vida trazida com amor, né? Sim, eu estava pesquisando, porque é um assunto que me interessa muito, e
eu estava muito questionamento, assim, porque eu estava vendo os dados e estava vendo como estava sendo o parto de mulheres brancas e parto de mulheres negras, e eu não estava conseguindo. Eu sabia de alguns motivos, mas eu não estava conseguindo entrar na minha cabeça, porque tinha uma diferença tão grande, sendo que duas mulheres parindo um filho, criando um filho para viver, porque não que não aconteça com mulheres brancas, não vou generalizar, porque deve ter mulheres brancas que sofreram no parto, mas essa diferença de mulheres brancas para mulheres negras durante o parto é um negócio muito bizarro. São duas mulheres criando um filho. Não é porque tem uma cor diferente ou isso, aquilo, que o bebê vai nascer diferente e os cuidados são diferentes. Então, me choca muito essa diferença assim, de cuidado mesmo. E a falta de sensibilidade que as pessoas têm, né? Porque tem isso, né? Tem o preconceito, mas é muita falta de sensibilidade. Ver uma mulher grávida ali fazendo esforço, porque não é um momento fácil, é um momento emocionante, mas não é um momento fácil. E ela não ser cuidada adequadamente como ela deveria ser cuidada. Então, isso é bem chocante, assim. Sim. E veja, quando vocês estão falando de racismo, então, a gente já falou de alguns tipos de violência. Sim. Ela é maior se a mulher é negra, sim. Se a mulher está abortando, a gente tem uma moral hipócrita no serviço de saúde, que se a mulher... Muitos abortos são espontâneos, mas o simples fato de ela chegar abortando faz com que o pessoal suspeite de ter sido provocado e queira castigá-la por causa disso. Então, isso é mais um motivo de violência, né? E se ela é adolescente, muitos profissionais julgam adolescentes que estão parindo e ela sofre mais violência também. Sim. Então, a gente tem esse cenário. Agora, efetivamente, há trabalhos mostrando que mulheres negras recebem menos analgesia de parto, menos cesariana, e, ultimamente, eu tenho, vamos dizer, formulado a hipótese de que, por exemplo, quando você olha a mortalidade por síndromes hipertensivas, pressão alta, mulheres negras é estourado, principalmente as pretas, né? São pretas e pardas. E eu tenho levantado a hipótese, porque eu não tenho como provar, eu não tenho como estudar isso, mas que pode ser devido ao fato de que, porque ela é preta, o pessoal põe menos a mão nela, aí põe menos o manguito para medir a pressão e para controlar. Sim. E é por isso, talvez, porque não é difícil diagnosticar pressão alta e não é difícil tratar. Existem medicamentos. Então, seria isso. Até que ponto isso não é uma evidência do racismo, porque ocorre com uma frequência muito maior em mulheres negras, principalmente as pretas. Esses dados são os dados que tem em geral de coisas assim. A diferença entre números entre mulheres brancas e mulheres pretas é muito distante, assim. Chega a ser bizarro, porque não é um perto do outro, não são, tipo, pequenos números. Tipo, são 2,5 vezes maior a mortalidade materna de mulheres pretas, né? Uma das coisas que foi, tipo, nosso começo, assim, de pesquisa foi sobre isso, foi sobre o fato de que as mulheres negras muitas vezes são oferecidas menos anestésicos, e a teoria de que é por causa do pensamento racista, de que seus ancestrais sofreram mais, aturaram mais coisa, então logo elas conseguem aturar mais dor.
Porque dizem, né, Desse pensamento que mulheres racista. pretas, elas aguentam muito mais do que uma mulher branca. Por causa Então, do passado das pessoas negras. então, logicamente, eles dão menos anestesia do que é necessário. E se ela pede mais, eles não aceitam, porque ela tem que aguentar. A gente pesquisou sobre um relato sobre isso especificamente, eu não lembro o nome agora, eu não consigo pegar o nome agora, mas tinha um relato de uma menina, acho que de Goiás ou Goiânia, que falou exatamente sobre isso, que ela não foi negada anestésico, mas quando ela pediu mais, porque ela ainda estava se sentindo muito, muito mais do que deveria, eles negaram. Uma outra violência que eu queria perguntar para você, que é uma coisa que eu não vejo ser muito falada aqui no Brasil, mas eu vejo mais lá fora, que é sobre o ponto do marido, sabe? Depois do Falado sim. Bota o ponto do marido na internet para ver o que aparece. então. A episiotomia. A episiotomia é um corte lá embaixo, no períneo, para ampliar na hora de sair. Ele parte de um pressuposto de que, na verdade, ele começou de um jeito. Nos anos 50, o Deli, que era um obstetra americano, inventou um jeito de parir. Ele apagava as mulheres, anestesiava, cortava e tirava o bebê com fórceps. Nossa, que agonia! E aí muitas mulheres nem viam a hora que o bebê nascia. E esse anestésico era muito bom, porque ele apagava a memória, ela não lembrava nada. Meu Deus! Do que tinha. Ela acordou, estava com o neném nascido. Gente, que absurdo! Então, e aí começou, isso acho que é dos anos 50, ou talvez antes. E aí começou a se usar episiotomia, e quando eu aprendi obstetrícia, lembra que eu falei que eu aprendi, tudo que eu aprendi tinha que ser esquecido? As evidências científicas mostraram que não era para ser assim. Quando eu aprendi, se recomendava fazer esse corte no períneo, lá na vulva, para todas as primigestas, as primeiras gravidezes, e para todas as mulheres que tivessem uma cicatriz. Portanto, era para fazer em todas. Aí você vem com a ciência, e a ciência mostra que não precisa, que o corpo da mulher é competente para parir, que ele se abre para dar passagem para a cabeça, e que depois que o bebê sai, fazendo um pouco de exercício, ele volta para o lugar onde ele devia. Enfim, hoje em dia, reduziu bastante. Nos anos 90, um levantamento do Centro Latino-Americano de Perinatologia identificou que em 92% dos partos vaginais tinha acontecido esse corte. Em 2011, 2012, eu não lembro se era 52% ou 58% das mulheres já tinha baixado. E hoje em dia, eu acho que já caiu bem mais. Eu estou aguardando os resultados da pesquisa Nascer no Brasil 2, que devem ser publicados em breve, mas a Organização Mundial de Saúde recomenda que seja abaixo de 10%. Sim. Tá? Então, assim, se você imaginar que nos anos 90 era 92% das mulheres com esse corte, mas isso vem de uma filosofia que também desqualifica as mulheres, né? Que considera que as mulheres não são capazes de parir se a gente não empurrar por cima, se a gente não cortar, se a gente não induzir, se a gente não botar um remédio chamado ocitocina, que aumenta a frequência e a intensidade das contrações até elas se tornarem intoleráveis, que é uma das causas de parto traumático, da má memória da mulher do parto, né?
Então, tem várias coisas, episiotomia, ocitocina, e aí esse tipo de coisa é muito complicado, porque os médicos aprenderam a usar, existe essa mentalidade que o bebê sofre para nascer, sofre no canal do parto, isso até hoje não foi provado, mas com ocitocina aumenta o sofrimento fetal, Sim. porque a gente tem assim a questão de que a natureza é muito sábia. Para o neném nascer, você tem contrações, né? Então, você tem assim, o útero dá uma apertadinha Sim. e volta. Aperta de novo, volta. E aos poucos o neném vai descendo para sair. E esse ritmo vai se intensificando ao longo do trabalho de parto. Mas aí, o que acontece? Você coloca a ocitocina na veia e não dá tempo de o corpo se adaptar, porque você tem vários hormônios que entram, né? A gente tem a ocitocina natural, que a gente, mulher, fabrica na hora do parto, e ele provoca esse ritmo, e ele vai aumentando de pouquinho. E aí, a natureza é muito sábia, vocês já ouviram falar de endorfina? Sim. Endorfina é aquilo que quando você vai na academia, malha, 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 depois dá uma sensação maravilhosa, né? É a endorfina que dá essa sensação maravilhosa. Trabalho de parto é a mesma coisa, é um trabalhão, é uma malhação. E aí, quando o bebê nasce, te dá uma descarga de endorfina, mas enquanto você está em trabalho de parto, você vai fabricando um pouquinho mais de endorfina, um pouquinho mais, e você vai neutralizando, e aí o corpo da mulher dá conta de lidar com as contrações. Só que você põe ocitocina direto na veia, a fabriquinha de endorfina não dá conta. Sim. Então, aí você tem mais contrações, um intervalo menor, que é para acelerar para o bebê nascer logo, e aí não dá conta, aumenta a incidência de sofrimento fetal e o bebê nasce piorzinho. Sim. Tá? Então, essas são algumas das práticas que a gente precisa que sejam revistas. Não que não precise usar, a ocitocina tem indicações, mas não é para todo mundo e não é o tempo todo do trabalho de parto. Então, eu aprendi que era rotina. Como eu disse, tudo que eu aprendi está no grupo de coisas que precisariam ser abandonadas. O problema não é o que eu aprendi, é que todo mundo no Brasil aprendeu dos mesmos livros de obstetrícia. E aí, como é que você... Então, voltando para a primeira pergunta, o que precisa mudar? Precisa mudar a cultura organizacional. Precisa que sejam adotadas práticas baseadas em evidências científicas. Precisa reorientar o modelo para o bem-estar da mulher e do bebê, e não dos profissionais e da instituição. Então, tem muita coisa que precisa mudar para a gente chegar no modelo que é o recomendado internacionalmente. É que... Vai para outra pergunta. Diga. Não, tipo assim, muitas mães, né, muitas mães pretas, elas têm muito medo de dar luz, muito medo também de engravidar, porque tem medo delas morrerem e do bebê morrer junto com ela no parto. Porque muitos relatos que eu vejo é no pós-parto, porque a mulher, ela fica muito vulnerável, ela fica muito fraca depois do parto. E ela não consegue ter consciência, ela não consegue saber o que fazer, ela precisa de ajuda. Só que tem algumas mulheres pretas que elas não têm companhia, não tem ninguém, e elas precisam de enfermeiras e de médicos. Só que tem médicos racistas que só falam quando a mulher, tipo, eu já vi um relato que quando uma mulher disse que ela estava sentindo muita dor, que ela falou que não estava se sentindo bem e tal, e o médico, não, a enfermeira falou, é só uma dorzinha, já passa, sempre acontece. Mas a mulher sempre fala, a mulher, né, a mãe, falava, mas continuava doendo, e não resolvia. Até que a mãe teve que desmaiar na cama para poder resolver o negócio.
a mulher, né, a mãe quase morreu por conta dessa falta de negócio. Eu acho que no site de vocês ficaria muito bacana o depoimento da Serena Williams. Vocês já ouviram falar dela? Eu acho que Ela é já... uma negra campeã internacional de tênis, Sim, já. que, quando foi parir, sofreu racismo obstétrico. Nossa. Ela tinha muito dinheiro, ela era famosíssima, mas ela era preta e não escapou. Foi nos Estados Unidos. A gente copia os Estados Unidos em muita coisa. Sim. Lembrando que nos Estados Unidos, ainda por cima, existe a Ku Klux Klan. Vocês já ouviram falar? Já. Uhum. Né? Então, assim... Então, a gente tem essa questão, né? Mas eu acho que para um site, este caso, para você dizer assim, nem mulher, nem americana, nem com muito grana, nem famosa escapa do racismo obstétrico. Isso eu acho que já se encaixa com a próxima pergunta. Ó, na sua percepção, fatores como a cor de pele, aparência ou condição social podem influenciar de alguma forma como as mulheres são tratadas durante a sua experiência na gravidez? Bom, não é questão de pode, já influencia. Nós temos dados mostrando que influencia. O que eu quero dizer é que não é todo mundo que trata as mulheres assim. Você tem profissionais conscienciosos, você tem profissionais humanizados, você tem profissionais respeitosos, né? Mas, sim, as pessoas, como eu comentei, não deixam na porta do hospital os seus valores, elas trazem para dentro. Então, se elas são racistas, elas não conseguem deixar, e elas nem percebem que são racistas. Veja, eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos e eu tive um professor que era declaradamente racista. Tem uma sigla americana, WASP, WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Uhum. Esse cara certamente era. E ele me fez refletir que as pessoas que são racistas, não é que elas sabem o que é ser racista, o que é não ser racista, e escolhem ser racista. Elas crescem num ambiente em que o racismo é naturalizado. É normal. É que vem de família, não de família, né? Mas vem do ambiente onde você está. Então você acaba achando que isso aí é normal, achando que tudo certo falar então, isso, mas não. A impressão que elas têm é que elas sabem o valor de cada pessoa. E é por isso que é muito difícil a gente mudar. Porque, para a pessoa mudar, ela teria que reconhecer que ela é racista e começar a ter atitudes antirracistas. Uhum. Mas a gente tem boas iniciativas. Por exemplo, o Unicef tem um programa que chama Primeira Infância Antirracista, que eu diria que é de pequenino que se torce o pepino. Vocês já ouviram falar essa expressão? Não. Você pega as crianças e reeduca elas numa cultura antirracista, que o Ministério da Saúde aderiu. Então, agora a gente tem essa proposta mais ampliada, tá? Eu não sei se eu dei conta, se vocês acharem que a resposta é incompleta, acho Não, é que a gente está Incompleta são as perguntas. a gente está pensando aqui, tipo... É que a gente tem algumas perguntas, algumas perguntas que seriam mais direcionadas para as mulheres que sofreram essas tais violências. Mas o contato que a gente tinha para conseguir alcançar essas mulheres não tem uma resposta muito imediata. Não tá nem... Tem uma certa demora de resposta. Então até porque a gente também não sabe se a mulher vai se sentir confortável para conseguir contar, né? Porque é um assunto um pouco delicado, né? Então... Tem uma dissertação de mestrado na USP
em que ela estudou exatamente isso. Eu vou tentar encontrar, daí eu mando para a Lu, né? Se eu encontrar, mas ela estudou como que as mulheres pretas, eu acho que foi isso. Uhum. Ó, pode ir para a próxima pergunta ou você quer falar? Pode sim, eu estou aqui. Então, em qual momento de toda a sua experiência, toda a sua trajetória, com tudo isso que você já trabalhou, já contou pra gente, qual que foi o momento mais marcante, assim, que você sentiu que, tipo, nossa? Mais marcante? Tanto marcante de, tipo, bom, de, tipo, perceber que você fez uma diferença, quanto marcante de, tipo, que absurdo como que eu tô assim vendo isso aconteceu. Isso. Olha, uma das coisas mais chocantes, vamos falar de violência obstétrica, foi uma história que saiu no Rio de Janeiro de um anestesista. Vocês leram isso? Não. Não tem a ver com racismo, mas tem a ver com considerar a mulher objeto. Sim. Ele, depois que o bebê nasceu, tinha acompanhante, o pai da criança, ele sugeriu ao pai sair da sala, era uma cesárea, e com o bebê para o berçário, e ele apagou a mulher, e aí ele se masturbou na boca dela. Nossa, que ridículo! Nossa, mãe. Meu E aí, Deus! quando eu fui ler, teve mais um caso que saiu, mas muito menos escondido. Esse saiu, acho que foi 2000, não faz tanto tempo assim. Vamos procurar aqui. Só um minutinho. Anestesista, cesariana. E assim, parece que ele sempre fazia isso. Nossa. Que horror, gente. Sempre, nossa, mano. Sim. Cara, eu não entendo o que passa na cabeça das pessoas. Eu não entendo. Não entendo. Mas ele Não, tem que ser isso foi uma das coisas mais chocantes. Uhum. Realmente, né? Chega a ser um Foi em absurdo. 2022 que ele fez isso. Meu Deus. E aí é recente. E a enfermagem já desconfiava, não era a primeira vez, mas o que elas fizeram foi encontrar um jeito muito engenhoso de colocar num dos armários que ficava por trás do anestesista um celular para filmar. E aí, quando teve a filmagem, ele foi denunciado. Mas o que mais me assustou é que depois eu encontrei um material da Fiocruz que dizia que isso era bem mais frequente, não era um caso isolado. Essa questão de estuprar, ele estuprou na boca, né? Ele se masturbou na boca da mulher. Mas, às vezes, quando a pessoa está apagada, já aconteceu de estuprarem pela vagina. Sim. Então, para mim, isso é uma das coisas mais chocantes, já que vocês perguntaram. Porque, assim, é realmente um desrespeito total, é um profissional que não sabe para que ele virou médico. Realmente. Sabe? Ele está completamente equivocado. Chega até a ser um negócio assim, nossa. Não, é surreal. Não tem palavras, tipo assim, não tem nem palavras. Então, assim, vocês estão pensando, mais violência, quer dizer, violência sexual também existe. Eu nem tinha falado dessa, tinha esquecido, mas violência sexual, principalmente na cesariana, quando a mulher está apagada. Nossa, é um negócio, tipo assim, muito ruim, né? A gente já se preocupa com tanta coisa e ainda tem que se preocupar em se você estiver apagada, não pode não sofrer algo. Então, isso que é ruim. A mulher, ela tá no seu momento e ela tem que pensar em 1001 coisas para ver se não vai acontecer aquilo, blá, blá, blá. Por isso que é importante acompanhante. Se a acompanhante tivesse do lado, ela esqueci de falar disso.
quem propôs a lei do acompanhante foi um pessoal de Santa Catarina da Reúna, a organização que eu presido. Uhum. E a ideia é ter acompanhante em todos os momentos, durante o trabalho de parto, na cesariana, no pós-parto. E no trabalho que a gente fez, a gente notou que acompanhante é um fator de proteção para a violência obstétrica e para a depressão pós-parto. Um dos nossos planos iniciais, que foi vetado até por causa daquele lance de não podemos vender pessoas, era um plano assim, tipo, era uma doula, mas que também ajudava como acompanhante. Então, Porque tem muitas mães que não têm família, foram abandonadas, não tem marido, ou foi abusada. Eu lembrei de outra coisa que eu ia contar para vocês. A importância de uma rede de apoio no puerpério, que era o que vocês estavam comentando. E eu queria comentar o seguinte: na Holanda existe um profissional pago pelo governo para, depois do parto, ir na casa das pessoas e ajudar a arrumar a casa, cozinhar, cuidar dos outros filhos. Nas primeiras 2 semanas depois do parto... Perdão. Desculpa. é que a gente começou a falar e a gente começou a ter mais ideias. Porque No nosso trabalho, tipo, a gente tem isso, que o nosso trabalho é um site, e nesse site a gente pensou em colocar, tipo, em alguma das abas, o acompanhamento e o apoio psicológico, né? A rede de apoio para essas mulheres. Então, pelo visto, a gente está indo no caminho disso. Mas eu acho que dá para colocar dentro da importância da rede de apoio, dizer que na Holanda isso é política pública. Então, olha, isso eu não sabia. Dá para a gente até estudar mais sobre. A minha tia, uma das filhas da Agnes, a filha mais nova da minha avó, da Agnes, minha tia, ela mora na Holanda. Eu não sabia que tinha isso, eu acho que minha tia ela tem uma rede de apoio. Quando a primeira filha nasceu, a minha avó foi para lá, ficou com ela, meu avô também, minha mãe também. Então, acho que ela sempre teve uma rede de apoio, eu não sabia que isso existia. Pergunta para a tia. É verdade que tem uma pessoa que vai na casa, que ajuda, né? Nossa, logo depois, o governo que paga. Tô realmente feliz, porque, tipo assim, a gente pensou, será que a gente tá indo será que sonhando não é muito, muito? será que não é muito fantasioso? Tá indo muito demais e não tem nem isso, não tem como. Muito distópico, essas coisas. Mas saber que isso existe é muito bom. Então, a gente tá no caminho certo. Pelo menos agora a gente tá no caminho certo. Né? Então, eu acho isso maravilhoso. Então, eu achei que era importante, porque o site de vocês, quanto mais ele tiver curiosidades, mais ele tem chance de ter acesso. A gente criando uma aba de curiosidades. Nossa, eu achei realmente muito incrível. Isso é muito incrível, tanto para o nosso trabalho, tanto de saber que existe. Eu me mandando para Holanda, indo para lá e ficando por lá. Então, nossa, eu achei, tipo assim, incrível. Outros lugares deviam ter isso também. Deviam. É questão de como que o governo reconhece essa importância, né? O governo da Holanda é um governo relativamente socialista, né? O máximo de socialismo que a gente consegue ter, não é? Eu acho que é uma monarquia. Não, é uma monarquia, ainda é uma monarquia. Monarquia parlamentarista, mas é monarquia. Isso, mas eu acho que tinha alguma coisa de, tipo, o máximo de socialista que a gente consegue ser num mundo capitalista e num país que segue a monarquia. Aí eu acho que é mais para a Escandinávia, mas na Escandinávia também é monarquia. A Escandinávia também é outro lugar que também é tipo... A Dinamarca é monarquia, a Suécia, a Noruega. Tudo monarquia. A gente tem mais 2 perguntas, que inclusive são aquelas que eu falei que eram as mais importantes, mas claro que se você quiser continuar conversando, a gente vai escutar, porque a gente está realmente gostando. Tá muito. Assim, a gente tinha muita expectativa depois do Google que a gente deu. Realmente a gente fez e das coisas que eu perguntei para minha avó, mas a entrevista está sendo muito melhor do que a gente esperava. Sim, a gente está até assim...
aprendendo coisas novas. Então, Mesmo tá a gente descobrindo coisas. estando 6 meses estudando, tem coisa que a gente Tem não coisa- sabia que descobrimos com você agora, né? Então, É assim, porque tem muita coisa que às vezes não está publicada. é. Ó, na sua opinião, que mudanças poderiam ser feitas no sistema de saúde para que. Ah, foi a não, nossa essa primeira Ai, pergunta? perdão, tô lendo a parte errada. Muitas mulheres relataram que as experiências difíceis acabam deixando marcas emocionais importantes. Como você acha que essas vivências impactou e impactam na maternidade e em ambientes hospitalares? É, eu acho que para cada pessoa as coisas impactam de uma maneira diferente. Eu já encontrei mulheres que disseram que sofreram tanto no primeiro parto que tinham medo do segundo. Minha mãe, ela só me teve, até porque ela também teve depressão pós-parto, ela não conseguiu ter outro, ela ficou muito traumatizada. Agora, tem muitas mulheres que, depois de sofrerem violência no primeiro parto, resolvem partir para se informar melhor. E aí descobrem a humanização do parto, e aí descobrem tudo que aconteceu com elas que não deveria ter acontecido, e aí elas partem para buscar uma assistência diferente, diferenciada. Uhum. Tem algumas mulheres, eu me lembro uma vez, teve uma audiência pública no Ministério Público do Distrito Federal, e a hora que terminou, chegou uma moça para mim e para outra que estava do lado, e disse assim: olha, eu estava lá no meu parto, foi num hospital público, me disseram isso, isso, isso. Por que fizeram isso? Por que fizeram isso? A que estava do meu lado era psicóloga, mas acho que não estava querendo se envolver muito. Aí eu peguei, eu abracei essa moça. Eu virei e disse assim: olha, isso que você escutou, você não deveria ter escutado. Aliás, nenhuma mulher deveria escutar algo assim durante seu parto. E ela ficou naquele abraço, aí ela se afastou um pouco, olhou para minha cara para ver se o que eu estava falando dava para confiar, aí voltou para o abraço, e daí ela virou e disse assim: a partir de hoje, eu vou batalhar com todas as forças para acabar com essa violência. Então, você tem como é que as coisas impactam? Impactam diferentemente. O que a pessoa faz com isso? Né? Agora, por exemplo, um parto humanizado, respeitoso, que pode ser até orgásmico, ele pode servir para curar dores de uma violência anterior, por exemplo, estupro. Porque no estupro, o que acontece? A mulher ela é invadida contra a vontade no seu mais íntimo. Sim. Né? E na hora do parto, se ela é tratada com amor, com respeito, se ninguém põe a mão para tocar toda hora, se às vezes isso serve de cura, sabe, do trauma que ela teve do estupro. Sim. Então, para cada pessoa, a questão vai ser diferente, e vai depender da história dela, dos valores dela, das expectativas dela, né? Então, a gente tem essa questão que eu vou pedir para você repetir a pergunta, porque eu acho que eu respondi só metade. Claro. As mulheres relatam bastante, né, sobre as marcas emocionais que acabam ficando durante a experiência. Então, o que você acha que essa vivência impactou em relação à maternidade? Tipo, Tá, ela eu acho que até respondi isso, mas voltando para a primeira pergunta, o que precisa mudar?
Eu costumo dizer que a gente precisa implantar uma cultura de paz e não violência no serviço de saúde. Sim. Agregando aquela resposta lá, a questão de uma cultura de paz e de não violência. Agora, veja, quando a gente fala de violência, a gente tem muitas violências, e uma das violências são as condições de trabalho dos profissionais. Quando você trabalha em condições em que não há respeito ao seu trabalho, você tem uma sobrecarga, você tem que atender gente demais e não tem profissionais suficientes. Você mal consegue tirar um tempinho para almoçar, ou para jantar, ou para ir no banheiro. Entende? Essas condições, ou o seu pagamento não é reajustado como deveria, e daí para frente, a jornada de 30 horas, por exemplo, é uma briga antiga da enfermagem, né? E mesmo tendo lei, por enquanto, muitos serviços privados ainda não adotaram. Então, Sim. a pessoa estressada, ela tem mais... é mais provável que ela reaja, às vezes, de uma maneira menos respeitosa, né? Porque a sobrecarga dela também atua. Então, são muitas violências. A gente está falando do ponto de vista da mulher, mas a gente precisa olhar do ponto de vista da instituição sobre os profissionais também. E eu acho que seria bacana vocês terem em algum lugar dizendo que a violência, às vezes, ela está institucionalizada. Sim. Sobra para todo mundo. Eu acho que uma parte dessa... que assim, uma parte que a pergunta estava tentando relatar era sobre essa relação que esses relatos podem dar em outras pessoas. Isso. Que é assim, tipo, antigamente, lá para os anos 50, 60, gravidez e parto era uma coisa que, assim, toda mulher quer e deveria querer. É uma coisa linda, nossa, você está criando um ser humano, então, sim. Os tempos foram mudando, foram ficando mais modernos, e as pessoas ficam falando, peraí, também não é assim, você está vulnerável, é muita dor, tem um monte de complicações que podem acontecer. Só que aí esses dois discursos foram se misturando e se apagando, e hoje em dia tem muito terrorismo envolvendo a gravidez. Que é tipo, cara, como assim você quer engravidar? Você quebra a sua coluna, você tá aberta. Às vezes até os relatos de violência que eram para ser apenas tipo, relatos para as pessoas não só tomarem cuidado, mas também acolherem as pessoas que sofreram essa violência, acabaram sendo usados como armas para aterrorizar pessoas que querem ter filhos. Problematizar. Então, eu acho que um dos maiores problemas é que a gente tem que achar esse meio termo, que é gravidez é uma coisa linda, você está criando um ser humano dentro de você. Sim. Mas também não é só flores. Mil maravilhas. Não é mil maravilhas, é uma coisa que é dolorida, não só o parto, como não obrigatoriamente, mas você pode ter determinadas doenças que são agravadas na gestação. Exatamente. Ou pode adquirir algo na gestação. Então, é lindo, mas não é maravilhoso. Exatamente. Isso, precisa achar isso. Precisa explicar que é lindo, mas não é maravilhoso, mas também não é terrível e assombroso. Então, as pessoas têm que entender que é esse meio termo, que é, se você quiser ter filhos, não tenha medo. Também não acho que vai ser tudo tranquilo. Mas não tenha medo. Se você quiser ter filhos, não queira não ter filhos apenas por causa do medo. Não queira ter filhos por causa de outras. É uma das coisas mais paralisantes que existem. Na verdade, o bebê deveria ser desejado e deveria ser fruto de amor. Sim. É onde a gente agora fala da gravidez resultante de estupro, que tem um monte de babaca na Câmara, no Senado. Nossa. Bom, nem vou falar. Dá até um negócio assim. Obrigar uma mulher a carregar na barriga um bebê resultante de estupro. É um absurdo. Obrigar a criar. Eu tenho uma pessoa que eu conheci, que eu gosto muito, que um dia chegou para mim e disse, eu tenho um filho,
E eu já trabalhava com parto. E aí, conta, como é que foi, não sei o que, ela. Eu não quero nem ver ele, quem cria é minha mãe. E eu Nossa. parei para pensar, e o que ela não me contou. Provavelmente era um filho resultante de estupro que obrigaram ela a ter. Ela não quer nem olhar a cara. Mas já que a mãe dela obrigou ela a ter, a mãe dela que criasse. Então, mas o pior é que é um problema que traumatiza não só a mãe, Traumatiza a traumatiza a criança criança também, porque não é uma relação boa e saudável para nenhuma dos dois lados. Então, porque acaba que, tipo, a mãe não consegue ver a criança porque lembra de tudo que passou, E a e o criança filho não não culpa tem de o amor nada, da e não mãe, sabe. né? Então, O filho não vai ter mãe, vai ter. Nesse caso, É tem isso. avó. Exatamente, é muito complicado. então, tem aquele caso da Clara Castanho, aquela atriz que ela foi estuprada, né? Aí caíram matando em cima dela, sendo que, tipo, tá, ela teve a gestação até o final, que isso já é, tipo, um grande avanço, porque, meu, você foi estuprada, você tá com uma criança que você não queria, e ainda assim caíram matando nela por ela Porque ela ter tem voltado para adoção. colocado para adoção. Mas, tipo, aí as pessoas não pensam, né, que a Elas criança saíram matando porque ela é mulher. também. É, só por ser Porque mulher já não tá. importa qual é a escolha que ela fizesse, ela estaria errada. Sim. Enfim, Isso cabe é a mesmo. nós, mulheres, sermos solidárias umas com as outras e sairmos em defesa das mulheres e não de uma moral retrógrada que julga as mulheres. Mas, por exemplo, ela podia escolher entre ser e não ser estuprada? Estava difícil, né? Não foi de livre e espontânea vontade que ela virou e disse, me estupra. Né? Então, se ela não pôde escolher, a partir do momento que ela pode escolher alguma coisa, e ela escolheu levar a gravidez até o fim, o resto das escolhas são dela, a responsabilidade é dela. Mas é que, de certa forma, também estão sempre, tipo, jogando a culpa na mulher, que nem aquela que teve toda aquela repercussão na internet de não existe estupro culposo. Estupro culposo. Nossa, é verdade. Eu lembro. Gente, Do quê? isso foi o estupro culposo. Teve uma menina que... Sim, não existe. A Mari Ferrer. É verdade. Então, mas aí fizeram toda a repercussão. Não, que ele não fez isso não fez por propósito. querer, porque ele estava isso, ele estava Não, aquilo. ele dopou ela à toa. Foi só para testar se a droga funcionava. Nossa. Então, tipo, a culpa sempre cai na mulher, né? Sempre Vai culpa acabar, da acabou mulher. com a vida dele à toa. Fala que a mulher está lá, ela estava lá porque ela queria, né? Fala que então. ela deu, né? Porque ela quer. Não, tipo, gente. Sim, posso contar uma história mais escabrosa? Ela é mais antiga, mas acho que ainda está na internet. Se bem que não é do tema de vocês. Teve uma menina de 16 anos que foi dopada e estuprada por 33 caras e filmada. Já vi. E aí a culpa era dela porque ela estava de shortinho. Meu Deus! Que Você. absurdo. Eu Eu nunca soube desses caras terem sido condenados. Não. Nunca soube. É impressionante. As pessoas ficam falando, não, que. E as acusações falsas que podem acabar com a vida de uma pessoa. As verdadeiras não acabam com a vida de ninguém. Por que as falsas iriam acabar? Tem uma. Pronto, já temos um grupo de mulheres que vai nos ajudar a melhorar essa situação, que são vocês. Tomara. Se for pela gente, realmente. Pela gente, a gente faz alguma diferença. Veja, no meu tempo, quando eu era criança, adolescente, havia revistas para as mulheres com alguns conselhos que eram, assim, horrorosos. Quando a gente lê... Gente, muito Não, ruim. gente, Para dicas de casamento, dica para homem, como se conquistar homem. Falei, gente. como conquistar homem, como não deixar o homem embora. É um negócio assim. Nada a ver. O homem não te trocar. Então, Isso. daquele tempo para cá, nós mulheres já conquistamos muita coisa, mas ainda sobrou coisa para vocês conquistarem.
A gente não deu conta de tudo. Então, podem pegar o bastão e continuar brigando, porque um dia a vida das mulheres vai ser um pouco mais tranquila, das filhas ou netas de vocês. Ai, tomara, tudo dá certo. A gente tem mais uma pergunta. A gente vai ter que acabar daqui a pouco, infelizmente, por causa de horários, né? Tá todo mundo no mesmo lugar, mas essas aqui tem casa. É que eu moro no fim do mundo. Então, a gente tem mais uma pergunta, que é: o que você gostaria que as pessoas compreendessem melhor sobre a experiência da maternidade para mulheres e mulheres negras? Olha, o que eu gostaria que as pessoas compreendessem? Primeiro de tudo, que a gravidez deve ser desejada. Qualquer criança que vem, quando os pais dizem, nossa, eu sonhei com você, eu queria tanto ter um filho, uma filha, né? Então, primeiro de tudo, que vai na contramão do que eu falei do estupro, né? Então, gravidez desejada, gravidez planejada, gravidez bem acompanhada, não é só fazer consulta, é fazer preparação física, nutricional, fazer o cuidado integral, né? Não só. E um parto respeitoso, que respeite a mulher. Por que a gente precisa de uma geração? Tem trabalhos que mostram que se o bebê, na hora que está nascendo, a primeira experiência que ele tem é de violência, isso marca ele para a vida inteira. Tem psicólogos dizendo que talvez a nossa sociedade hoje esteja muito mais violenta por causa da violência que é experienciada no nascimento. Então, se a gente quer conseguir construir uma sociedade que se paute pela paz e não pela não violência, a gente tem que cuidar muito bem desses serzinhos que estão chegando, para que a experiência de nascimento seja uma experiência amorosa, acolhedora, que seja... Uma memória boa. E tem assim... Eu estava vendo outro dia um filme de parto, acho que de gente da Polinésia, do Tahiti, que assim reúne a família inteira na hora que nasce, a família canta uma canção. Ai, que lindo! Boas-vindas. É uma coisa muito linda, muito um ritual assim de boas-vindas para quem chegou. Então, se a gente pudesse culturalmente construir isso, eu acho que seria muito diferente. Agora, veja para que lado que a gente está indo. Se você buscar na internet, a gente tem fábricas tentando fabricar um leite tipo materno, com as mesmas coisas, e já tem gente desenvolvendo úteros artificiais. Já vi. Nossa. Então, imagina, a criança no útero artificial não tem a amorosidade da mãe, a voz do pai, a família. A mãe passando a mão na barriguinha, Gente, cantando musiquinha. Então, é um risco quando a gente aposta na tecnologia a esse nível. Sim. Aí a gente desumaniza. E aí que vem a proposta de humanizar, manter todo o processo reprodutivo como um processo humano, sim, respeitoso, amoroso, acolhedor. Então, eu espero que o pessoal não considere obsoleto em determinado momento, anticientífico, antiprogresso, antitecnológico. Mas, tipo assim, você fala de fazer com muito amor, sim, eu super concordo, eu concordo. Só que, tipo, eu fui criada, meus pais me planejaram, mas o meu irmão não.
meus pais só aconteceram, mas os dois se amavam na época. É isso que eu acho que deveria ser assim. Porque quando acontece o abuso, você não conhece a pessoa e a pessoa é violenta com você na sua parte mais frágil, né? Mas quando tem um amor envolvido, quando tem carinho, quando tem afeto, quando falou, eu vou estar aqui com você nessa gravidez, eu vou amar esse filho, mesmo que a gente não planejou, a gente vai junto encarar esse desafio. Isso que eu pensei, mesmo que a gente não deseje. Sim, o amor corrige tudo. Sim. Mas aí a gente tem que estar aberto para a amorosidade. Né? Que, claro, nem todas as gestações são planejadas e nem todas são oportunas. Sim. Né? Eu até planejei, mas, por exemplo, a secretária da Reúna, ela vira e diz que bastou ela pensar em engravidar e ela já engravida. Ela vira e diz assim, ano que vem eu vou engravidar, nem sei se ela está grávida. Precisa tomar cuidado dessas coisas, né? E que é isso. Ela planejou, mas não era oportuna naquele momento. Só que nem por isso. Está grávida, que venha. Sim, né? sim. Realmente, meus pais me planejaram por 6 meses. Os meus pais, eles me planejaram, mas eles foram meio na base do... Tipo, a gente quer um filho? Quer, então vamos ver se acontece. Não, meus pais me planejaram. E a coitada da minha mãe, no final, ainda teve depressão pós-parto. Minha mãe também teve depressão pós-parto, porque ela queria ter um menino. A minha mãe não, ficou preocupada que eu passei minha primeira semana na UTI mesmo. É que, assim, o parto da minha mãe foi muito difícil no geral. Primeiro que eu não queria sair, que eu vim quase de 10 meses. Aí tinha os médicos, a dilatação, a cesárea que não podia ser feita, foi um caos, assim. Aí ela ficou traumatizada, só teve eu mesmo. Eu só fui de cesárea mesmo. Eu também fui de cesárea. Eu fui de cesárea também. Foi eu e meu irmão que foi de cesárea no mesmo médico, porque minha mãe se recusava a fazer qualquer outro médico. O meu médico que fez meu parto, ele ia viajar. Só que eu já estava planejada para nascer no dia que ele ia viajar. Aí minha mãe falou, não, pelo amor de Deus. Você não. Então, ela adiantou o parto para ele conseguir fazer. A minha mãe foi tipo isso também. Minha mãe entrou no parto, tipo, ela foi no médico fazer um check-up. Aí a médica não era a médica normal dela, tipo, não era a médica que ela estava acompanhando a gravidez inteira. O médico só virou para ela e falou: então, liga para sua médica que você está tendo esse bebê agora. Oh, meu Deus. O meu parto foi um parto de emergência. Então, foi assim, foi um desespero. A médica, ela chegou, tipo, no meio do parto, a médica da minha mãe, que ela foi correndo, mas ela não estava lá. Foi um desespero para minha mãe. Graças a Deus, minha avó estava lá, então deu tudo certo. A gente gostaria que você deixasse um conselho para as mulheres que sofrem com toda essa gravidez, com tudo isso, com toda essa pressão, tudo que elas passam. É muito difícil, é muito genérico, assim, um conselho. É genérico, mas às vezes até uma coisa genérica é melhor do que nada. Então porque, tipo, olha, a gente não consegue nada, tipo, não. Eu costumo dizer, não é um conselho, eu costumo dizer que as mulheres nascem com toda a tecnologia e todo o equipamento para parir. Às vezes, numa minoria, precisa de ajuda profissional, mas o corpo da mulher ele já vem preparado para tudo. Sim. Então, que nos poucos casos que seja necessária alguma intervenção, tomara que ela esteja disponível. Sim. Mas, na maior parte dos casos, vocês falaram de mortalidade materna. É possível que muitas dessas mortes ocorram por excesso de intervenções. Então, a boa prática profissional é utilizar as intervenções quando elas estão bem indicadas e quando elas são oportunas. Esse é meu conselho para os profissionais. Para as mulheres era acreditar na sua competência para parir. Que bom. Eu tenho uma pergunta sobre negócios profissionais de medicina.
eu percebi que não tem muitos profissionais, pessoas negras, muitos médicos, enfermeiros, enfermeiras negras. Aí fica um pouco, vamos dizer, difícil para uma mulher grávida, negra, se sentir segura com um médico branco. Sim. Porque ela seria mais confiável com um homem da mesma raça, né? Vamos dizer, porque, né? Mesma raça dela, porque o cara ia entender e ajudar ela de alguma forma. Sem que ela se Sem sinta que ela violentada. Só que na área de fragilizada. saúde, eu percebo que realmente não tem muitos médicos negros, enfermeiras. Ainda, mas já está mudando. É isso aí. Então, ainda. Eu espero muito que Então, a consiga. gente tem hoje em dia a questão das cotas, a gente tem a questão. E veja, você trouxe uma questão muito interessante. Tem uns trabalhos nos Estados Unidos buscando para que para mulheres negras você tenha doulas negras como uma iniciativa para reduzir mortalidade materna. Mateus, O nosso trabalho, cara, tá vendo? o nosso trabalho. A nossa era dona ia dar certo, exatamente- sim. A nossa Hã? dona ia dar certo. O nosso trabalho inicial sobre as 12, então, tinha todas essas coisas que você mencionou na entrevista. Então, assim, foi muito importante para a gente ter essa validação, assim, Realmente, depois do nosso espero. professor esculachar a gente. Espero que até o final do ano a gente fale mais com você, né? Porque realmente muito bom. Achei realmente Foi muito bom pra gente. Tranquilo, agora vocês já têm o canal e vocês já descobriram que é só provocar que eu saio falando. E quem sabe, né, se até lá a gente já não mudou de novo, ou incrementou as Ninguém doulas, acrescentou colocou mais algumas coisas, né? Eu estou à disposição. Aqui. E eu estou muito contente, porque, para mim, encontrar jovens como vocês, querendo fazer a diferença, sabe? É isso, tá viva querer fazer a diferença. Sim. Senão a gente é um vegetal, nasce, cresce, vive, se reproduz e morre. Né? Ok. Olha, muito obrigada. Mesmo. Muito obrigada pelo seu demais. tempo, Realmente. por responder as perguntas, Então. por participar. Muito obrigada mesmo, ajudou muito. Muitíssimo, muitíssimo. Espero que mais pra frente a gente continue ainda fale mantendo com você contato. novamente. Tranquilo. E a Lu tem meu Fazer contato, entrevista. ela pode mandar perguntas, pedir material e a gente vai fazer. Nossa, sim, por favor. Nossa, sim. Por favor. Nossa, Vai ser ótimo. Vai ajudar realmente. muita gente. De verdade. Muito obrigada, a gente amou você. Espero realmente, de verdade, Que a de gente consiga coração, falar que a também. gente consiga Vou falar com adotar você vocês de e netas, tá bom? e que a gente consiga fazer essa diferença assim como você já está fazendo. Vocês vão conseguir. Vocês vão. O vídeo do Meet vai ficar com você, né? Eu vou mandar para você. Deixa eu Tá bom. parar a Muito gravação obrigada. um instantinho. Só pra saber como. E gravação, parar. Pronto. Ok. Tá bom. Muito obrigada mesmo.